Obesidade é o aumento de massa gordurosa, ou seja, de acúmulo de gordura. Por que isso acontece no corpo humano? Porque existe uma quantidade de oferta maior do que a quantidade de gasto. Quando esse sistema está em desequilíbrio, o seu corpo estoca mais. Tudo que está disponível no corpo, ele entende como eu vou guardar. O teu corpo não desperdiça nutriente. Ele retém, ele guarda para ele, porque se está entrando, se está recebendo, ele deve guardar. Então, quando você tem um aumento na quantidade de oferta, você tem um aumento na quantidade de estoque. Ponto inicial. Não é apenas por esse motivo, mas esse é um ponto 1. Quando a gente então está falando de obesidade, é esse excesso de gordura. A gordura tem a função natural no corpo da gente, nos proporcionar energia, é a maior fonte de energia para que eu possa executar, movimentar, gastar. Então, uma grande riqueza de energia. E ela traz proteção. Vou repetir essa palavra. A gordura traz proteção. Por que eu falei com bastante ênfase? Esse é um lugar onde inteligentemente o nosso corpo vai sempre te proteger. E quando você está se sentindo ameaçado, ameaçada, e não uma ameaça assim de morte iminente, é uma ameaça da sua proteção, uma ameaça a quem é você. Aquilo que você acredita, nas tuas ideias, uma ameaça de deixar de ser quem você é, de se desidentificar de você. Muitas vezes você de pequeno, né, aquela história de todo mundo achar que é bonitinho, e aí começa a colocar alimento, e você não está recebendo uma proteção de quem é você. Normalmente foi muito comparado, muito criticado, mas principalmente comparação. Toda comparação é prejudicial. Nunca uma comparação é saudável. Porque quando a gente compara, alguém está perdendo. Sempre. Comparou, um tem que ser melhor do que o outro. E nessa comparação, quando começa, principalmente desde pequenininho, nas comparações inocentes, eu estou me rejeitando. Não me sinto livre para ser eu. E aí eu preciso de uma camada para me proteger, para criar um aumento do meu tecido adiposo subcutâneo. Ele vai criar uma distância de quem eu sou para quem eu me apresento para os outros, para quem eu deixo os outros conhecerem. E aí a obesidade, ela vai trazer uma série de complicações de síndromes metabólicas, porque o teu corpo todo está tendo uma resistência para se expressar com naturalidade. Ele tem que fazer muito esforço para ser ele, para sustentar quem é você, entende? Então a obesidade, ela está muito relacionada a essa proteção do seu ser. Além disso, a obesidade diz muito sobre aquilo que você constitui, né? Acredita de você, mas aquelas partes que estão lá dentro do seu pensamento, da sua definição, que tiram de você o lugar de ser bom, de ser boa, aquele lugar de se gostar. Lá no íntimo, né, a pessoa tem esse processo, muitas vezes por conta de uma rejeição, sim, ela viveu isso, ela não consegue se gostar. Então ela começa a acumular. O acúmulo também é uma tentativa de ter mais. Ter mais o quê? Qual é a necessidade que você tem de ter mais? Ter mais do quê? Essa é a pergunta que eu faria para você, que tem esse quadro, que está buscando uma solução. O que mais? O
do que você está querendo ter mais? É afeto? É aceitação? É autoestima, né? Se gostar? É carinho? É afeto das pessoas que você convive? Liberdade. É liberdade? O que você está querendo acumular para dentro de você? Lembra que a gente acumula porque a gente tem uma oferta maior, mas necessariamente esse acúmulo, ele é de energia. Ele é a tentativa de ter muita energia para quê? Para fazer. Quando a gente tem energia, a gente faz. A energia serve para executar, exercer as atividades. Então, o acúmulo nos diz sobre isso.